Ser e fazer discípulos, para mim, é ser um cristão consciente. Para mim, ser e fazer discípulo é um chamado. Ser e fazer discípulo significa amar. Para mim, ser e fazer discípulo significa obedecer. Para mim, ser e fazer discípulo é relacionamento. Eu conheci a Cristo no aniversário do filho de um casal cristão, e ali naquela comemoração, como eles eram uma família cristã, tinha uma tia contando uma história evangelística, e era a história da ovelha perdida. E ela contou toda a história e no final ela fez o convite. Aí eu lembro muito bem que eu e minhas irmãs, a gente perguntou para papai se a gente poderia ir lá na frente, que ela estava chamando para ir na frente. Aí papai sinalizou que sim. Aí nós fomos para lá e eu tinha 7 anos de idade, foi em 1990. Ser discípulo para mim significa ser um cristão consciente. Consciente de que o nosso lugar não é aqui, como diz em 1 Pedro 1,17, que nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. É ter a consciência que aqui nós somos peregrinos, é matar o nosso eu, é não se conformar com o mundo, é representar um reino muito importante. Houve sim desafios para aceitar esse chamado, essa consciência de ser discípula, nem sempre eu tive. Como eu recebi a Cristo ainda criança, eu tinha apenas 7 anos de idade, então foi ao longo da minha caminhada com o Senhor que eu fui adquirindo essa consciência. E talvez o maior desafio, não vou dizer assim, foi um único desafio, mas um dos maiores desafios que eu passei foi de ter que mostrar para o mundo, para as pessoas ao meu redor, que eu decidi fazer renúncias genuínas em prol dessa representatividade do reino de Deus. Então eu imagino que esse foi um grande desafio para mim, apesar de não ter sido o único, mas foi um desafio bem significativo. O meu primeiro contato com o povo quilombola foi assim bem interessante, porque a gente recebeu várias orientações de como lidar, de como tratar, respeitando a cultura daquele povo. São quilombolas do interior do Maranhão, mas tem também uma cultura específica, e uma delas foi não falar com eles de óculos escuros, porque eles se acham muito desrespeitados quando chega alguém de fora falando de óculos escuros com eles. Então, muitos de nós estávamos usando óculos, mas quando nós chegamos ali, a gente teve que retirar para poder falar com aquelas pessoas, não passar uma má impressão e acabar ali, fechando as portas para o nosso trabalho. Então, essa foi uma das orientações que recebemos, e uma série de outras coisas também, que ali a gente teve que chegar e respeitar, a cultura deles, para que eles nos recebessem de uma forma bem espontânea e de braços abertos, sem dificuldade de relacionamento com eles. Os maiores desafios culturais e sociais foi conviver por um determinado período de tempo com uma comunidade que vivia de uma forma tão rudimentar, bem distante da realidade da cidade, com tantas facilidades tecnológicas que nós temos hoje em dia. Nós convivemos durante um tempo num local que não tinha internet, não tinha água encanada, não tinha asfaltos, não tinha comércio perto, era tudo muito distante, alguns acessos bem difíceis, alguns acessos a gente tinha até que atravessar rio para poder chegar lá na região. Então esses foram desafios bem significativos dessa experiência com os quilombolas. O discipulado acontecia assim: quando nós ministrávamos a lição bíblica, nós fazíamos o convite para as crianças que desejavam se tornar filhos de Deus, e quando a criança sinalizava que sim, nós retirávamos esse grupinho de crianças e fazíamos um momento de aconselhamento, utilizando recursos como cartazes, imagens coloridas, reforçando ali o ensino do caminho para o céu. Aí quando elas confirmavam, nós as orientávamos nos primeiros passos que elas deveriam seguir, como agora filhas de Deus, como orar todos os dias, ler a Bíblia, testemunhar, ir à igreja. Nós mostrávamos para elas esses primeiros passos, e o aprofundamento do discipulado ficava por conta da missionária da missão, que ela mantinha encontros regulares com eles, e ela ficava responsável para aprofundar
essas crianças no conhecimento do Senhor. Uma história que nunca saiu da minha memória foi uma vez que eu estava conversando com duas adolescentes quilombolas e elas estavam ali contando as crenças deles, como fantasmas, mortos que voltam à vida, almas aparecendo, e seres malignos. E elas estavam ali contando o quanto elas tinham medo de tudo isso. E eu, depois que eu ouvi todo o relato delas, eu mostrei para elas que quem é filho de Deus não teme o mal. Quem é filho de Deus nunca está sozinho. E que o Senhor lhe dá autoridade para que este filho dele repreenda o mal no nome de Jesus. E o mal não resiste ao poder do nome de Jesus. Então, depois de uns dias, eu já estava na minha casa, eu vi o relato da missionária, da missão, que essas duas adolescentes tinham recebido a Cristo. E eu fiquei muito feliz, porque elas continuaram firmes, hoje em dia elas já estão firmes no caminho do Senhor, e inclusive fazem parte da equipe da missão. Já são duas jovens, e ao longo desse tempo elas têm caminhado, cada vez mais crescido no caminho, firmado os passos no caminho do Senhor, e essa experiência eu nunca esqueci, e sempre que eu lembro eu fico muito feliz por isso. Onde eu mais vi Deus agir, além da salvação de muitas vidas, foi também as melhorias estruturais daquela região. Foi chegando água encanada, hoje já tem internet, já tem computadores na missão, impressoras e vários outros benefícios ali para aquele povo, muito bons mesmo. E isso daí faz com que eu veja o amor, o quanto Deus ama aquela comunidade, aquelas pessoas, e o quanto Ele tem sido bondoso e misericordioso com eles. Como essa experiência impactou a minha fé, é que ela é a prova viva de que realmente nenhum trabalho é vão no Senhor. E o testemunho dos missionários, da missão, de toda aquela equipe, me move a sair da minha zona de conforto. O que eu aprendi sobre Deus com essas experiências é que Ele que sustenta a sua obra e é Ele que capacita os escolhidos. E que a obra do Senhor, ela é apaixonante quando a gente coloca verdadeiramente o coração. Eu aprendi que o Senhor é quem passa as coordenadas e Ele mesmo conduz a sua obra do começo até o tempo que Ele determinar. A minha vida mudou após eu me envolver com missões, porque eu passei a me envolver muito mais com a obra do Senhor e com uma visão um pouco diferenciada, uma visão mais focada em alcançar almas, alcançar corações, muito mais do que a logística em si. Porque eu pude aprender que se é Deus que chama, se a obra é do Senhor, Ele realmente supre todas as necessidades dessa obra. Discipular outras pessoas é importante, porque é uma forma de ensiná-las como Deus espera que elas sejam, que elas ajam agora que são filhas dele. É ensinar como essas pessoas devem caminhar com o Senhor e também ensiná-las a usar as suas armas espirituais na luta contra o mal, na autoridade do nome de Jesus. Uma mensagem que eu poderia deixar para a igreja sobre discipulado é: não cresça no conhecimento do Senhor sozinho. Ensine outras pessoas a viverem de uma forma que agrada a Deus, para que essas pessoas firmem seus caminhos, seus passos nos caminhos do Senhor, para que elas não se desviem e que também que elas não se envolvam com falsas doutrinas que podem até destruí-las. Eu conheci a Cristo através de uma pessoa que eu trabalhava nessa casa, e como eu era alcoólatra, eu chegava muito debilitado na casa dela, e ela olhava aquela minha situação, né, e começou me fazendo os convites, né, para ir para a igreja. E um dia o Senhor, já com o propósito dele, né, na minha vida, tocou no meu coração, eu aceitei esse convite e comecei a ir para os cultos. Comecei num culto de jovem, eu já com uma idade boa mesmo, eu acho que com uns 36, 27 anos, e comecei no culto de jovem. Ela era jovem, aí me fez esse convite, eu fui com ela e
assim eu comecei a conhecer a Cristo e a transformação como o Senhor me fez. Ser discípulo para mim discípulo é aprender com o outro, né? Então, eu aprendi com as pessoas e agora quero que outras pessoas aprendam comigo o que eu já aprendi, a transformação que o Senhor fez na minha vida, né? E quero levar outras pessoas. E é isso que é ser discípulo. Ser discípulo é ensinar outra pessoa. O desafio ele sempre vem, né? E nós temos que estar preparado. E isso não é mérito nosso. Isso é o Espírito Santo que nos capacita, né? Em ser desafiado a levar a palavra às pessoas, né? Porque o Espírito Santo ele nos capacita em qualquer área da nossa vida. Nós não temos o dom de todos os ministérios, mas ele nos capacita. Munami é o mutirão missionário, né? E vem irmãos de todo o estado do Brasil fazer uma igreja. Essa igreja, ela é começada eles pedem que a gente só faça mesmo o baldame, né? O baldame, porque como dentro de 12 dias, aí a base já tem que estar pronta, porque dentro de 12 dias a base não suporta o peso que vai pegar. Então ela já tem que estar pronta mais ou menos 2 ou 3 meses antes, porque ela é a base do templo que vai ser construído, né? E é construído dentro de 12 anos. Eu me apaixonei pelo Munami de 2022, que fui no primeiro Munami aqui em Santa Rosa do Jardim, e desde lá, todo ano, eu participo do Munami e também quero encorajar outros irmãos a participar. O desafio, às vezes, para a gente é a parte financeira, né? Que não sai barato para a gente ir. E outra coisa também é a mudança de clima, porque cada ano você vai para um estado e às vezes a gente tem nossas limitações, né? E acaba nos limitando, a gente adoece às vezes por causa do clima. Esse foi um dos maiores desafios para mim quando eu cheguei em Campo Grande. Foi o clima que me desafiou mais. Uma história que aconteceu no segundo Munami que eu fui foi em Foz do Iguaçu. Teve um acidente lá, um irmão que caiu numa plataforma lá, e foi incrível como o Senhor trabalha na vida daqueles porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Ele ama, né? E o irmão caiu, se machucou bastante, mas porque lá também tem a parte de intercessão, né? O pessoal que fica intercedendo pela gente lá direto. E o pessoal se puseram de joelho e o irmão, ele foi curado. Isso aí é uma coisa, e nos motiva, né, a participar cada dia mais. Nós não vamos com medo por causa daquilo ali que ficou numa memória, e a gente vê como o poder do Senhor, o Senhor tem o poder de curar aqueles que Ele ama. A transformação de vida lá é o seguinte, do Munami, porque tem as pessoas do evangelismo, né? E a transformação de vida lá que eu vejo também é no Ministério de Música que tem, porque tem um professor que ele, dentro de 12 dias, ele tem que deixar uma pessoa lá preparada. E ali começa do zero, são alunos do Ministério de Música, da bateria, violão, baixo, bateria, tudo isso tem que deixar preparado para o Ministério de Música, né? E vai os professores capacitados, e a gente vê
quanto ali que eles se preparam e dentro de 12 dias eles estão preparados para tocar qualquer instrumento e fazer esse ministério crescer lá nas igrejas que ficam. Como eu vi Deus mais agir foi no Munami do ano retrasado, na vida de uma pessoa que elas não conheciam a Deus, era um vizinho lá de onde a gente estava construindo, e os irmãos começaram a fazer o evangelismo e o levar todos os dias sobrava bastante comida e eles iam levar para uma pessoa lá que morava só. E ali eu vi o Senhor agir, porque ele não tinha ninguém ali para estar ajudando ele, e o irmão Robson e a irmã de Jesus, eles foram usados ali por Deus, e Deus agiu naquela vida, e ele aceitou o Senhor como salvador da vida dele no culto de encerramento, lá no último dia do culto. Basta a gente se dispor para o Evangelho, que o Espírito Santo vai nos enchendo, vai nos dando a vontade de cada dia mais participar. E eu vejo que a cada dia mais eu participo mais de programa evangelismo. Como sempre tem evangelismo nos interiores, eu sempre participo. E participo também do mutirão de homens de construção, né? Que a gente faz, eu acho que mais ou menos 8 por ano. E isso foi isso é que me fortalece a cada convite que eu recebo. A importância de discipular outras pessoas é o que Cristo nos manda, né? E nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, porque ele diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. Então essa é a importância, e esse é um dos mandamentos maiores do Senhor, e temos que ser obedientes ao Senhor. Eu deixo para a igreja a mensagem sobre o discipulado, é que possamos ter a consciência, né, de discipular, porque esse é o mandamento maior. Eu conheci a Cristo, eu fui para a igreja, né, de Cristo, mas eu comecei a conhecer mesmo a Cristo num ato de amor do meu esposo. Uma atitude que fez ele mudar toda a vida dele. Aí eu falei, não, então realmente esse é o Cristo verdadeiro, porque ele era uma pessoa bem diferente e houve uma transformação de vida nele. E aí eu quis essa transformação para a minha vida. Ser discípulo é ter amor à palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, primeiramente, né? Para mim é isso, o significado de obediência. O discipular outras pessoas, para mim, é viver a palavra, mas o mais importante que muita gente não entende é o ouvir. Você tem que ouvir mais, porque eles têm muitos questionamentos e eles querem desabafar com você. Quando você ouve eles, você vai entender o problema deles, e aí para você poder entrar com a palavra. Porque quando você não ouve, não dá só para você jogar a palavra em cima deles. Você tem que ouvir. O Munami primeiro, Munami significa Mutirão Nacional Missionário. Essa é a palavra que define o Munami. Mas o Munami tem toda uma história, né? Que nem deveria ser eu estar contando aqui. Mas é algo extraordinário que todo ser humano deveria experimentar. O que me motivou para o Munami foi o testemunho dos irmãos, que o primeiro Munami que eu vi, eles vieram de Tutóia e ficaram aqui com a gente, tomaram café. E passou um vídeo deles, onde cada pessoa estava dentro do rio, cada um levando um tijolinho por tijolinho, para montar a igreja do outro lado do rio. E aí eu disse para mim mesma, eu quero ver
viver esse trabalho, viver esse ministério, assim, era muito diferente do que eu já tinha vivido. Era uma experiência, assim, que eu fiquei encantada, muito encantada. Vou contar uma história, vou contar do Munami, né? E a gente saiu para evangelizar, muito sol, muito quente, e a gente encontrou 3 pessoas viciadas. E nesse grupo de 3 pessoas eram 2 mulheres e um rapaz. E Deus me tocou grandemente em relação a ele, assim, a vida dele. E ele estava bem distante, mas aí Deus falou, fala com ele, e eu falei. Se ele não queria ir lá no nosso projeto conhecer, ele falou, hoje não, hoje eu não vou. Mas aí eu estava com um folhetinho que tinha um endereço, não da igreja que eu estava, mas da igreja que a gente estava construindo. E aí tudo bem, eu falei, então tá, mas eu vou continuar orando por você. E quando foi à noite, a gente foi lá para a igreja que a gente estava construindo, porque ia ter o culto da vitória. E quando eu cheguei lá, esse rapaz estava lá desde as 15 horas me esperando. Porque ele falou que ninguém nunca tinha falado de Cristo para ele como eu falei. E quando eu vi aquele rapaz lá me esperando, das 3 horas até as 7 da noite, eu fiquei maravilhada. Foi uma coisa que me comoveu muito e eu fiquei encantada de como ele aceitou a palavra de Cristo. E a gente só tinha mais 2 dias, e esses 2 dias ele ficou lá o tempo todo com a gente. Que eu mais vi Deus agir no Munami foi na vida desse rapaz, e teve um outro rapaz que era cubano, que morava na rua. E aí Deus transformou a vida daquele cubano, assim, ele levou as malas dele e ficou os 12 dias com a gente. Então ele era viciado, morador de rua. Hoje ele mora no Espírito Santo e trouxe toda a família dele de Cuba para o Espírito Santo. Ele ficou internado em São Paulo, na Vida Velha, lá onde ficam os drogados para recuperação. E é outro milagre, porque a vida dele assim foi, e ele ia com a gente para a rua, ele pregava com a gente, e foi uma mudança instantânea, não passou por um processo assim grande. Realmente ele se transformou, ele falou, eu quero viver o que vocês vivem, que é a verdadeiro Cristo, né? E foi isso. Quando eu voltei do Munami, então você volta impactada. Eu já fazia missões em São Paulo, porque a gente implantava igrejas, pequenas igrejas. Mas aí quando eu voltei do Munami, meu esposo já fazia parte do projeto Manaim. E eu não ia, mas aí como eu voltei assim, naquele vigor, naquela paixão por missões, eu fui para o Manaim. E eu vi que o Manaim não precisava só levar a palavra, eles precisavam de algo mais. Eles precisavam, assim, de um alimento. E aí hoje eu faço sopão no meu dia. E eu levo para eles. E eles sabem exatamente o dia que é o nosso dia, que é o dia que vai. E ele fala assim, hoje é o dia do pessoal do sopão. E eu vejo a transformação na vida deles, a animação. E eles sentam, conversam com a gente, e é maravilhoso isso. Gente, o Manaim é uma clínica de reabilitação, né, de dependentes químicos. Pode ser drogas, pode ser bebidas. Então lá tem todo tipo de homens, né? Jovens, adultos, para dizer sinceramente, tem até pessoas com deficiências, né, visual. E é muito importante que nós cristãos tenham o amor de ver a necessidade deles, não só de ouvir a palavra, mas da alimentação, da vestimenta também é importante. Eu tenho uma outra história que eu tinha só uns 2 anos de convertida, e eu conheci uma moça, não vou dizer o nome dela aqui, e ela é casada com um rapaz muito difícil. Ela já tinha 4 filhos e ele tinha várias amantes. E ela sofria muito, muito mesmo. Ele batia nela, colocava ela para dormir na chuva. E aí eu comecei a falar de Deus para ela, falar de Cristo, de como que ela tinha que se posicionar.
Para resumir a história, ele era um homem horrível para a esposa e para os vizinhos ao redor. Ele chegou até cortar o cano da minha água, a gente ficou sem água uns 3 dias. E para a glória de Deus, hoje esse homem é cristão. Através de mim e do meu esposo, ele transformou a vida dele, ele foi para a igreja batista. E hoje ele ama incondicionalmente a esposa dele, e é uma coisa incrível de como Deus transforma vidas. Quando as pessoas dizem, ai, aquela pessoa é tão horrível que Deus nunca vai mudar ela, Deus muda. O que eu aprendi sobre Deus nessas minhas experiências é que Deus transforma vidas através de vidas. Através da minha vida, Deus transformando muitas pessoas. Por exemplo, o Projeto Manaim. Há uma transformação de vidas pequenas que muita gente não vê, mas quando a gente participa da vida dessas pessoas, a gente vê a mudança radical na vida deles. Como no Munami, as pessoas que mudam, que eles fazem parte do grupo e eles sentem falta da gente, pedem para a gente voltar, e isso é muito significante. É o trabalhar de Deus mais na minha vida do que na vida deles. Como que a minha vida mudou em missões? Sempre mudou. Desde quando eu morava em São Paulo, que a gente implantava pequenas igrejas, já é uma mudança, né? E aí, depois que veio o Munami e veio o Projeto Manaim, mudou radicalmente minha vida. Eu olho para o ser humano com outros olhos, com olhos assim de amor de Cristo. E aí eu queria que todo ser humano que é cristão tivesse essa visão, porque aí eu tenho os meus irmãos que são de sangue, que não conhecem essa palavra e não convivem comigo, e eu oro para que Deus coloque outros missionários na vida deles. Olha, uma mensagem para a igreja sobre o discipulado é amor ao próximo, aquilo que Jesus deixou, amar o teu próximo como a ti mesmo, porque quem você vai encontrar no seu caminho para discipular são pessoas cheias de defeito. E olhar para o seu passado. Quem você era antes. Então, quando a gente olha para o que a gente era antes e o que a gente é agora, é o que a pessoa vai se tornar, uma pessoa melhor e uma pessoa que vai viver o novo na vida dela, que é o novo, que é o Cristo ressurreto. Eu conheci a Cristo aos 8 anos de idade, em uma programação do coral infantil da 2ª Igreja Batista. Eu já frequentava a igreja com meus pais. Meu pai foi convidado por uma irmã para participar dos cursos dessa igreja, e nós começamos a frequentar. Meu pai já tinha feito a decisão dele, e a gente começou a participar do coral infantil da 2ª Igreja. E o coral foi convidado para cantar no aniversário de uma criança da igreja. E lá, uma professora da APEC contou a história da ovelha perdida. E embora eu já tivesse ouvido muitas mensagens no domingo à noite do pastor, mas aquela mensagem foi que chegou ao meu coração, foi que falou ao meu coração. Ela contou a história da ovelha perdida, no final ela fez um apelo e eu entendi que eu não tinha feito ainda essa decisão que ela estava propondo. Eu entendi que eu ainda não tinha Cristo. Então, nesse dia, eu levantei e fui, entreguei minha vida a Cristo. Eu compreendi realmente a mensagem da salvação através da historinha da ovelha perdida que ela contou, com imagens, com visuais. Então, foi a partir daí que começou a minha vida com Cristo. O desafio para mim, como eu ainda era uma criança, foi de aprender muita coisa nova, internalizar muita coisa nova e ter que mudar muitos dos meus comportamentos. Então, tinha alguns comportamentos que eu precisei mudar, entendendo que agora eu era uma nova criatura em Cristo, que eu precisava ser diferente, fazer diferente, dar testemunho. Então, esse novo aprendizado para mim, na minha cabeça de criança, foi um desafio para eu poder internalizar e desenvolver isso no dia a dia. Então, precisei ainda de muito acompanhamento, muita orientação, né? Tive dos meus pais, para que eu fosse aos poucos mudando o meu comportamento, para que eu fosse verdadeiramente caminhasse como Cristo queria que eu caminhasse, né? Ser uma verdadeira filha de Deus. O meu desafio foi aprender a desenvolver isso. Para mim, ser discípulo significa aprender com o mestre. O discípulo, ele é um aprendiz. Ele aprende com o mestre para se tornar como ele. Então, convive com aquele mestre, ouve dele todos os dias,
foi o que os discípulos faziam, o que Jesus fazia com os discípulos, né? Então, ele estava ali todos os dias vendo, ouvindo, aprendendo, vendo Jesus na prática atuar. Então, eles aprendiam com Jesus para poder se tornar como ele. Então, ser um discípulo de Cristo é alguém que aprende com Cristo para se tornar como ele é. Eu participei de 2 experiências missionárias muito marcantes para mim, que foram Operações Jesus Transforma, né, chamadas Operações das Trans. E eu participei em Gramado, em janeiro de 2015. E eu gostei tanto, me apaixonei tanto, que eu fui logo procurar outra, que seria logo em seguida, que foi em Barreiras, na Bahia, em julho de 2015. Essa de Gramado foi no mês de janeiro, eu estava de férias, e eu deixa eu pesquisar se tem alguma coisa diferente para fazer, alguma viagem missionária interessante. Estava tendo as inscrições para Transgramado. Então eu me inscrevi, muito feliz da vida, né? Vou participar. A gente ficou um tanto aflito, porque era o Sul, era um estado, né, que eu não tinha ido ainda, né? Não sabia como seria lá, só sabia que era muito frio. Então me certifiquei de todos os cuidados que precisava ter para ficar bem lá. E foi assim uma nova etapa de vida para mim em relação a missões, depois que eu participei da Trans Gramado. Eu pude realmente ver missões de uma outra forma, eu voltei uma outra pessoa de lá. Aí, como eu falei, eu já fui procurar a próxima Trans que tinha, e logo em julho eu participei da Trans Sertão, em Barreiras, que foi outro momento muito abençoado na minha vida. A gente conheceu várias pessoas, inclusive foi lá onde conheci meu esposo, né? Trabalhamos juntos lá na Trans Sertão, né? Lá em Barreiras, na Bahia. Ele vinha do Rio de Janeiro, nos encontramos lá. Então fez muita diferença na minha vida, tanto pessoal, que eu encontrei o amor na minha vida, quanto na minha vida espiritual. Foi um marco muito grande ter participado dessas experiências missionárias. Realmente eu sou apaixonada pelas trans. É desafiador, você não sabe o que você vai encontrar lá. Você não sabe como vai ser a receptividade das pessoas lá, se vão lhe receber. Então, de repente, você sai com algum colega, um parceiro, você vai batendo nas portas, né? A gente vai batendo nas portas, a gente não sabe quem vai abrir a porta, se vão nos receber bem, se não vão, né? Então, a gente pega um transporte para Gramado, a gente pegou um avião, depois pegamos um ônibus para chegar lá, depois nós ficamos alocados numa escola. Para Transsertão, em Barreiras, né, que lá realmente é sertão, é muito quente lá, realmente foi um desafio ter passado por aquele calor bem diferente do nosso aqui. Mas nós ficamos hospedados numa igreja lá, muita poeira, muito sol, a gente andava pelas ruas, o vento levantava a poeira, realmente era muito calor, viu? Mas assim, o amor pelo que a gente fazia era maior, movia mais a gente não ligava para esses detalhes, né? A gente superava tudo isso, né? Essas dificuldades que a gente enfrentava lá, de uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado. Então, foi um desafio quando a gente sai com o coração assim, muito aflito de como vai ser, do que a gente vai encontrar, se a gente vai conseguir fazer bem esse trabalho lá e nesse outro estado. Mas, em todas as ocasiões, a gente viu que realmente o que nos motivava a estar lá era maior, e fazia a gente estar ali com uma felicidade do mundo, apesar das dificuldades, né? Apesar dos entraves, mas a gente sai de lá com aquela sensação de missão cumprida. Deixamos a semente plantada ali, anunciamos o evangelho ali naquele local, fizemos a diferença ali, e a gente volta assim renovado, né? Uma renovação na nossa vida espiritual, participar desses projetos. Então, embora tenha sido desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito abençoador para a minha vida. Uma experiência dentre muitas que a gente teve no campo missionário, com essas famílias que nós visitamos, uma que eu recordo bem, foi de uma família aqui no Gramado que nós visitamos. Então, lá é muito comum tentativas de suicídio. Então, é muito comum, né? Várias casas que nós visitamos, alguém da família já tinha tentado, principalmente jovens. Então, no Sul, infelizmente, existe essa realidade. E nós chegamos numa casa em que o pai não se relacionava bem com a filha. Eles tinham um péssimo relacionamento, já por problemas anteriores. O pai tinha tentado suicídio, não conseguiu porque a corda que ele usou quebrou, partiu, e por isso ele sobreviveu.
Então, nós conversamos ali com aquela família, com o pai, conversamos com a filha, né, com a mãe, entendemos as dores, o sofrimento que eles enfrentavam. E nós conversamos, apresentamos a palavra para eles, uma palavra de restauração, do que Deus realmente queria, o amor de Deus na vida deles, na família deles. E foi muito tocante ver no final o pai e a filha se reconciliando ali naquele momento, né? Pediram perdão, se reconheceram as falhas, né? E foi muito bonito ver aquele momento. Nós oramos com eles, né? E nós saímos muito feliz de ter abençoado aquele lar, de ter levado a palavra que traz restauração, que sara as feridas, se cura as feridas. Nós levamos para aquela família. E foi algo marcante para mim, ter visto a transformação, receberam a Cristo, ficaram na responsabilidade da igreja local, cuidar deles, mas foi um momento muito marcante para mim, dessa experiência, dentre vários outros que eu poderia citar, mas eu lembro bem desse momento. Nessas experiências que eu vivenciei, eu pude ver Deus agir no cuidado, na provisão. Então, vi testemunho de outros missionários voluntários que lá estavam, que não teriam a menor condição de estar ali. Mas Deus supriu as necessidades, Deus levantou pessoas para ajudar. Deus proveu tudo de uma forma maravilhosa, que às vezes a gente nem esperava que Deus agiria daquela forma, que Deus proveria daquela forma. Então, para realizar a sua obra, Deus é o dono da obra, Ele dá tudo que é necessário. Então, por vezes, não precisa a gente se preocupar com os recursos, né, como vai ser, com a alimentação. Eram vários voluntários ali, eram muitos voluntários em cada operação dessa, mas tinha refeição certinha, né, tinha todo o recurso, até medicação para quem precisou também teve. Então, Deus levanta pessoas que vão sustentar a sua obra. Deus não deixa faltar nada para que a sua obra aconteça. Então, a gente só precisa mesmo confiar e descansar que Deus, o dono da obra, Deus, o dono do ouro e da prata, Ele vai prover tudo que é necessário. Eu vi esse testemunho na vida de muitos outros missionários voluntários que lá estavam, que foram confiando unicamente na provisão de Deus. E Deus supriu toda a necessidade. Eu vi uma missionária que ela, durante a viagem, perdeu a mala. Ela ficou totalmente ela só estava com uma bolsinha de mão, a mala foi extraviada na bagagem no avião, né? E foram 15 dias lá, durante esses 15 dias a mala dela não retornou. Mas ela contou com o apoio de outros irmãos da igreja, que deram roupa para ela, né? De tudo, ela precisou de tudo, calçado, que ela não tinha nada, tudo ficou dentro da mala, que foi extraviada. E todo momento aquela irmã, ela brincava com a situação, ela estava muito tranquila. Eu fico perguntando se eu teria ficado como ela, com aquela tranquilidade que ela ficou, sabe? Não tinha nada, né? Roupa do corpo, sabe? Lá, com a camisa amarelinha que ela viajou com a camisa amarelinha, né? A roupa do corpo. Mas não faltou nada para ela esses 15 dias em termos de roupa. Ela conseguiu. Vários irmãos se levantaram lá, os missionários voluntários, os irmãos da igreja, para ajudá-la a ficar lá, e ela ficou, né? E assim, gente, que pensam, né, como a pessoa age, né, numa situação dessa, que maior era a motivação, maior era o motivo dela estar lá. Isso aqui era insignificante, né? Deus proveu, né? Deus proveu e ela ficou lá todo o período e nunca faltou roupa para ela nem calçado. Né? E ela ficou lá até o final, cumpriu a missão dela. Quando eu participei da primeira operação Jesus Transforma, em janeiro de 2015, eu e minha família, a gente estava no processo de mudança de igreja, porque a nossa igreja que a gente estava frequentando era longe e estava ficando muito arriscado a gente voltar sozinha à noite, eu e minhas irmãs e minha mãe. Então minha mãe e minhas irmãs começaram a visitar a igreja Batista em Araçagi. E eu ainda estava muito apegada à igreja antiga, né? Por conta da mocidade, da juventude, que eu era muito envolvida lá. E estava sendo para mim muito doloroso deixar a igreja, mesmo com toda a distância, para mim está sendo muito doloroso deixar lá. Mas era muito, em termos de distância, em termos de segurança para a gente, era melhor a gente ficar na igreja do Araçagi, que era mais próxima.
mas eu não queria me desfazer da outra igreja. Então, nesse processo, eu fui para Gramado, participei da Trans, da Trans Gramado, e eu voltei de lá com uma outra percepção, que o missionário ele está onde Deus quer que esteja. Embora a gente crie aquele apego, né, a gente cria os laços, que a gente cria onde a gente está, mas às vezes Deus nos quer em outro lugar, para que a gente faça a obra dele em outro lugar. Então, eu vendo ali, tendo contato com vários missionários de vários locais do país que foram para lá para evangelizar ali naquele local, eu senti que Deus naquele momento estava nos chamando para outro lugar. Então, participar da Trans foi a resposta de Deus para mim. Foi como Deus falou ao meu coração para me trazer paz de que realmente era outro local que a gente deveria estar, que é hoje na Igreja Batista do Araçagi. Onde nós estamos. Então, quando eu voltei da Trans, eu fui lá na igreja antiga, dei meu testemunho lá de como tinha sido e fechei um ciclo. Agradeci, testemunhei, me despedi dos irmãos e assumimos uma nova etapa na Igreja Batista do Araçagi. Então, ter participado da Trans, para mim, foi um grande impacto nesse sentido, de ver de obediência. Então, em termos de impactar a minha fé, impactou a minha fé também a percepção da obediência. O apóstolo Paulo ia onde Deus mandava ele ir. Então, ele tinha vários amigos, várias pessoas queridas nos locais que ele ia passando, mas chega um momento que ele precisava mudar. E é isso, às vezes, que Deus quer de nós, né? Então, eu aprendi com essas experiências isso, que a gente precisa obedecer ao Senhor, e deixar e seguir aonde que Ele quer que nós estejamos fazendo a sua obra. Então, ter participado para mim foi uma dessas operações missionárias, foi uma mudança de chave nesse aspecto. Eu compreendi, e fortaleceu a minha fé. Eu saí com a fé muito fortalecida, no Pai que supre todas as necessidades, que ele nos comissiona e Ele nos ensina, Ele nos orienta, e a gente pode seguir em paz, para seguir a missão que ele tem para nós, né? Então, para mim, impactou minha fé dessa forma. Discipular outras pessoas é o cumprimento da ordem que Cristo nos deu. Ele mandou a gente ir pregar o evangelho por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então, esse fazer discípulos, ele é uma ordenança de Cristo para a gente. Então, assim como nós também fomos agraciados pela salvação, nós devemos compartilhar com outras pessoas. E como o discípulo é alguém que aprende com seu mestre para se tornar como ele, nós também devemos, além de sermos esses discípulos, levar outras pessoas também a aprenderem com o mestre Jesus e se tornarem como ele. Então, a gente precisa compartilhar essa mensagem, né? Compartilhar essa boa nova, não sermos egoístas de guardar só para a gente. Então, a gente precisa também fazer com que outras pessoas compartilhem dessa graça, dessa bênção que é a salvação, que é ter a vida eterna. Então, a gente precisa fazer o nome de Cristo conhecido. Então, por isso que é importante fazer discípulos que partem primeiramente da ordenança de Cristo e também do nosso amor pelas pessoas, para que elas também possam conhecer e ser alcançadas por essa tão grande salvação. A mensagem que eu deixo para a igreja em relação ao discipulado é que a igreja abrace essa causa, que a gente possa olhar para quem está ao nosso redor, quem precisa de nós, e também nos colocarmos à disposição para servir, para alcançar outras pessoas. Se cada irmão alcançar mais uma pessoa, nós já teremos um grande resultado. Já teremos feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, que a igreja coloque como prioridade fazer discípulos, né? Fazer a diferença na vida de pessoas, alcançar outras pessoas, servir outras pessoas, levar outras pessoas também a se tornarem aprendizes, né, do grande mestre Jesus. Eu aceitei Jesus através de um convite. Fui chamada para ir no domingo à noite
E eu, devido a ter uma visão bem errada sobre o que é ser cristão, eu fui dizendo que eu ia, mas só para não dizer não para aquele convite, mas que eu não ia ser crente, jamais eu seria crente. Foi o que eu falei para essa pessoa, né, com essa arrogância todinha mesmo. E quando chegou lá, o Senhor falou ao meu coração, e eu aceitei Jesus através de um louvor, que falou muito, muito, muito no meu coração mesmo, me mostrou o quão soberano é o Senhor, e eu entreguei minha vida para Ele. Desafios foram muitos, né? Tem muitos, aliás, e o maior é exatamente isso, é renunciar-se a si mesmo, renunciar à sua própria vontade, renunciar os medos, né, insegurança, e confiar no Senhor. O Evangelho de Mateus, né, quando Jesus ele fala, se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ser discípulo é renunciar-se a si mesmo, né, e seguir a vontade do seu mestre, o mestre Jesus Cristo. O PEP, ele é um programa que a palavra PEP é uma sigla, quer dizer Programa de Ensino dos Princípios do Evangelho. É um projeto evangelístico, um projeto missionário, que visa trabalhar os princípios do Evangelho, ensinar a criança, levar a criança a conhecer Jesus, de forma também trabalhando o social, trabalhando a questão da educação, da alfabetização, letramento, e é isso, e trabalhando com as crianças, alcançar também as famílias, onde a gente faz visita com as famílias, a gente faz também, trabalha com esse acompanhamento das famílias. Esse é um projeto missionário. Trabalhar com crianças, a gente está sempre ouvindo, a criança é o futuro, né? A criança é o futuro do país, da igreja. A criança, ela é o futuro, sim, mas ela é também o presente. Ela também é o agora. Agora ela pode influenciar onde ela estiver, ela vai fazer diferença. E eu lembro, compartilhar quando eu era criança, às vezes o Senhor me traz à memória algumas coisas, e quando eu tinha, acho que meus 6 anos de idade, 5, eu gostava muito do louvor. A casa da minha avó era perto de uma igreja batista, acho que passava 2 casas para chegar à igreja batista. E aí eu fugia da casa do portão da minha avó quando estava aberto, e eu ia para lá no domingo de manhã. E eu via as pessoas chegando, eu achava muito bonito. Isso o Senhor me trouxe à memória, já passou, né? E eu fiquei pensando, eu ficava sentada ali na calçada daquela igreja, na porta da igreja. Nunca ninguém me chamou para entrar, nunca ninguém me abordou, pelo menos que eu não lembro, né? E eu fico pensando, se eu tivesse sido vista naquele período, né, se eu tivesse sido olhada, eu tenho certeza que muitas coisas teriam sido diferentes. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele sabe a hora certa, né? Mas o Senhor, eu tenho certeza que ainda quando criança, o Senhor falou ao meu coração. E com certeza o Senhor fala com as crianças, e elas podem fazer diferença hoje. E aí a gente vê a importância de apresentar Jesus, né, para a criança desde cedo, porque às vezes as pessoas têm e eu falo por mim mesma, uma visão de que a criança, ela não precisa reconhecer o seu pecado, ela não precisa se arrepender. Às vezes penso que as crianças, elas já estão salvas. Muitas pessoas até têm esse entendimento, e a criança, assim como qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele precisa reconhecer o seu pecado, ela também precisa se arrepender, né, e aceitar Jesus no coração. E a palavra de Deus no Salmo 51 diz assim, 51:5, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, Romanos 3:23 diz: todos pecaram. Então, é importante a criança aprender, conhecer a palavra de Deus, conhecer o plano de salvação, ser apresentado o plano de salvação para ela. Uma coisa que impactou várias coisas
impactaram já ao longo desse pouco tempo, na verdade, né, que eu tenho me dedicado mais ao chamado do Senhor. A gente vê as crianças, o testemunho delas é real. E que me lembro agora, o fato de uma criança, a gente falando sobre arrependimento, sobre deixar de fazer coisas que a gente, o Espírito Santo, ele traz à memória e mostra pra gente aquilo que não agrada a Deus. Uma criança compartilhou que ela fazia algo, né, às vezes pode parecer engraçado, mas é real para aquela criança aquilo ali, e realmente ela deixou de fazer aquilo ali, entendendo que aquilo não agradava a Deus. Ela tirava o leite condensado, bebia o leite condensado escondido da mãe na geladeira, e ela fazia aquilo e ela negava. Quando a mãe ia ver a caixa de leite na geladeira, ela percebia, a mãe perguntava quem, e essa criança dizia, fazia de conta que não tinha sido ela, não sabia. Então todos pegavam a culpa, né? E ela compartilhou isso. Ela disse que depois aquilo passou a fazer mal. Ela começou a sentir incomodada com aquilo, né? E ela fazia, mas ela começava a sentir tristeza. Ela fazia, mas começava a sentir tristeza. E aí ela começou a pedir para Deus, porque ela não queria mais fazer aquilo. Só que toda vez que ele olhava o leite condensado, ele queria tomar. E aí ele pegou e disse que começou a pedir para Deus, falar: Deus, eu estou fazendo isso, mas eu não quero fazer. E chegou o tempo que ele disse que ele passou a olhar o leite condensado na geladeira e não desejou mais tomar. Isso é testemunho, né, de algo que é muito simples, né, parece simples, mas algo, ele reconheceu que aquilo que ele estava fazendo estava trazendo transtorno para a casa dele, a família, a mãe, a outras pessoas estavam levando culpa ao que ele estava fazendo, e ele verbalizou tudo isso. Então, você percebe nitidamente que a criança, ela consegue entender, né? Ela consegue entender a vontade de Deus para a vida dela, sim. Eu aprendo no dia a dia, na realidade, na convivência mesmo, no dia a dia eu aprendo com as crianças muitas coisas mesmo. Quando a palavra de Deus nos diz que deixai vir as minhas criancinhas, quando Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçam, porque das tais, o reino dos céus é para os que são semelhantes a ela. E aí no dia a dia eu posso sentir, eu posso perceber o que Jesus, ele quer nos ensinar com isso. A criança, ela é inocente, ela é dependente, ela libera perdão muito rápido, eles acabam de brigar e logo eles estão juntos. Isso é perdão, isso é não ter mágoa, isso é não ter ressentimento, não guardar sentimento ruim. E a gente aprende isso no dia a dia com eles. A gente percebe como a criança, ela é dependente, como ela confia em mim, ela confia nos pais, ela tem essa confiança, né? Isso nos ensina a confiar no Senhor também. E são muitas coisas, né, para falar do que a gente pode aprender com as crianças no dia a dia, sim, tem muitas coisas. E da mesma forma como elas ensinam isso para a gente no dia a dia, né, aqui convivendo, trabalhando a questão do discipulado, do dia a dia com elas, elas também em casa, elas fazem essa diferença. Porque a realidade da maioria de muitas crianças é que famílias que são descrentes, famílias que vivem a ver essa palavra, né? E por mais que isso também, a gente sabe que a criança ela é influenciável, né? Mas, de alguma forma, ela vai impactar sim, porque a verdade está nela, ela está aprendendo sobre a palavra de Deus. E isso, ela vai levar para a família, ela vai fazer diferença na escola. E a gente pode ouvir, por mais que às vezes a gente ouve fatos da família, de situações bem desagradáveis, a gente pode, aqui e ali a gente ouve a mãe, o pai falando, o responsável falando de que forma isso tem impactado. Trabalhar com as crianças de forma mais dedicada, mais assim, no dia a dia, como eu tenho trabalhado aqui no PEP, tem impactado muito mais, de verdade, na minha fé, de forma que, desde quando eu me converti, quando eu
Me veio uma coisa aqui na minha mente agora, quando eu me converti, e assim que eu me converti, eu depois, uns tempos, fui convidada para trabalhar, né, na IBD, e erroneamente, Thales, a primeira coisa que me veio à mente, que eu cheguei a falar, né, e hoje eu percebo quão eu era equivocada em relação a isso, o meu pensamento, e a primeira coisa que eu disse, só se for na sala das crianças, porque eu ainda tinha um entendimento de que trabalhar com as crianças era mais fácil, não tinha problema, era só chegar lá e fazer brincadeirinhas e levar qualquer coisa. E isso é a maneira mais errônea, né, de se pensar, né, e agir também. E infelizmente a gente ainda vê isso muito, a gente ainda percebe. Na nossa igreja não, né? Eu louvo a Deus porque a nossa igreja ela tem uma visão voltada para as crianças, tem esse entendimento de como importante é ensinar, levar a palavra de Deus e discipular a criança. Mas infelizmente a realidade, de modo geral, é que as crianças elas ainda vão sempre ficando de ladinho e nunca vai ser a prioridade. E quando eu fui trabalhar com criança, eu fui dessa forma. E para a glória de Deus, ao longo dos anos, trabalhando e fazendo capacitações, o Senhor foi mudando o meu entendimento, a minha visão em relação ao quem de fato é a criança para o reino de Deus, para o Senhor, né? Quero deixar a mensagem para a igreja do Senhor, que desperte para a mais nobre tarefa que é evangelizar e discipular as crianças. E eu louvo a Deus pela Igreja Batista em Araçagi, que assim já tem feito, né, tem tido essa visão, e que nós continuemos com o propósito de alcançar o coração das crianças, não somente das crianças, mas de modo geral, mas eu quero falar aqui voltado para as crianças, que é a mais nobre das tarefas, é a mais importante, porque uma criança salva para Jesus, ela tem a vida dela toda para gastar, para empenhar na obra do Senhor. Os adultos têm também, né? Assim como até um senhorzinho mais idoso, ele pode sim louvar a Deus com a vida dele e participar na obra. Mas uma criança, ela tem muito, muito, muito fôlego para gastar na obra do Senhor. E para alguém que tem medo de responder ao chamado missionário, eu diria o seguinte: um dia iremos prestar contas ao Senhor. E o que você terá para apresentar a Ele? O que eu diria para uma pessoa que tem medo de responder o chamado missionário é que ele não tenha medo, mas que ele se disponha, né? Que ele se disponha em ir. Você aí que recebeu o chamado e ainda não está cumprindo esse chamado, quero lhe dizer que você está perdendo algo extraordinário, algo que muda você, não muda o outro. O chamado vem para nos mudar, para transformar a nossa vida. É o que eu diria para você. O que eu diria para alguém que está com medo de responder o chamado missionário é: vai com fé. Creia que Deus está com você. Se Ele deu a ordenança, se Ele comissionou, Ele vai suprir. Ele vai dar todos os recursos necessários, toda a capacitação necessária. E eu reforço a promessa de Hebreus 13:5, quando que diz: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Então você pode seguir em frente na missão de dar andamento ao seu chamado missionário, crendo que o Senhor sempre vai estar com você. E se Ele comissionou, é Ele que vai sustentar. O que eu diria para quem ainda tem medo de ouvir o chamado missionário, né, o chamado do Senhor, de fato, não tenha medo, confie que Ele chama para a sua maravilhosa obra e não tem coisa mais gratificante. E eu posso dizer por mim, porque durante muitos anos da minha vida, eu, na verdade, não entendia qual o sentido da minha vida. Eu não entendia, e diante de muitas coisas, apesar de vivenciar coisas que aos meus planos
era o que eu queria. Mas ainda existia o vazio, existia uma frustração que nem eu mesmo conseguia entender. Mas a partir do momento que eu parei, dei ouvido, eu atentei ao chamado, muitas coisas, aliás, todas essas coisas foram esclarecidas dentro de mim mesmo. E eu pude perceber qual realmente o sentido da minha vida, que era ouvir o chamado, esse chamado maravilhoso, que é o chamado missionário, o chamado de levar a palavra de Deus e de vivenciar, de se relacionar com Deus e ajudar outras pessoas, né, a se relacionar também.